Olá, aqui estou mais uma vez para vos apresentar o quarto e último episódio da quarta temporada do Logicamente. Hoje trazemos um tema que promete ser polémico: internar ou não internar, desafios ainda atuais. Afinal, a diferença e a chamada loucura são dimensões que muitas vezes a sociedade não consegue ou não quer distinguir se a doença e a saúde fazem parte de um mesmo contínuo. Onde ficam então os limites entre os direitos individuais e a saúde e segurança de todos? Os nossos anfitriões terão com certeza muito a dizer sobre este tema e, como sempre, vão estar à conversa a promover a reflexão crítica sobre questões que nos tocam, que nos desafiam e que continuam a marcar a atualidade da nossa sociedade. E como referi, temos novamente connosco os nossos especialistas, o neurocientista e o neuropsicólogo da casa, o professor Dr. António Jacmo, que é docente da CESP e presidente da Comissão de Ética para a Saúde da nossa instituição, e o professor Dr. Bruno Peixoto, diretor do Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento e também o coordenador da licenciatura em Psicologia. Vamos à conversa e ver o que têm a dizer sobre este assunto os nossos anfitriões. Vamos trabalhar hoje um dos temas, talvez dos mais polémicos deste ano. A questão do internamento, mas um internamento muito especial, chamado de compulsivo antigamente e que se calhar hoje tem outras perspectivas, mas a questão que vamos colocar é esta. Quando o princípio da beneficência, a atuação do profissional da saúde recomenda o internamento hospitalar de uma pessoa doente e essa pessoa doente, o nosso cliente, diz que não quer ser internado. Quando há este conflito entre autonomia e beneficência em todo este processo terapêutico. E por isso, ao longo da história, como vamos observar, ao longo da história sempre existiu esta ideia de que é necessário criar um espaço de confinamento para aqueles que estão doentes e com expressões societárias que são desviantes, possam ser resguardados, protegidos e assim contribuir para o seu bem-estar social. E o problema é sempre o mesmo. Como é que nós conseguimos conciliar a percepção do bem-estar enquanto ato terapêutico na perspectiva médica e o bem-estar na perspectiva da pessoa doente? Eu começava, porque estamos na última sessão, começava por reconhecer e agradecer esta edição de 2025. Em primeiro lugar, ao professor Bruno, ao meu diretor, por ter estado mais uma vez comigo nesta aventura, neste trabalho que é árduo, que implica despender tempo para preparar as sessões e estar aqui, mas ao mesmo tempo também todo o apoio ao nosso Departamento de Comunicação e Imagem da CESP, que tem feito tornado possível toda esta iniciativa, como por exemplo hoje mudamos de espaço e viemos para um dos laboratórios de anatomia, rodeados de peças anatómicas e que é um espaço preferencial para aqueles que nos dedicamos a estudar estas questões do cérebro, as neurociências, dentro deste quadro. Agradecer também ao secretariado do nosso Departamento de Psicologia e Comportamento e, por último, mas não menos importante, agradecer a presença de todos, aqueles que de forma persistente, mais de quase centena e meia de auditores, que decidiram aproveitar este tempo connosco, dando-nos assim a oportunidade de partilhar algumas iniciativas. Portanto, o sucesso desta mais uma edição faz-nos prever que para o ano, se Deus quiser e for possível, todos estivermos aqui, iremos voltar a uma nova edição do ciclo de seminários, logicamente. E, não me alongando muito mais, porque só temos 45 minutos para tratar este tema tão importante, eu começava com esta questão do internamento.
para reservar duas ideias fundamentais. Primeiro, que esta questão do internamento faz parte de um processo terapêutico, ou seja, internar, a ação hospitalar ou o momento hospitalar faz parte também desses requisitos necessários numa perspectiva terapêutica. E a primeira ideia que eu gostaria de ressaltar é precisamente esta: é para o bem-estar. O internamento é sempre perspectivado como um benefício, como uma atitude beneficente dos nossos clientes e das pessoas doentes. E, portanto, parece que começamos com uma distopia nesta ideia. Internar, coisa boa, no momento e no processo terapêutico, e que depois associamos o compulsivo, e daqui a bocadinho o professor Bruno vai nos falar de outras realidades mais da área da psiquiatria, da psicologia clínica, para falar de que esta ideia de um internamento compulsivo, como antigamente era apelidado, parece que este compulsivo tem uma dimensão negativa, mas na verdade começaria logo por aqui, por esta ideia. Parece que há um contrassenso, parece que há uma dicotomia entre internamento e compulsivo. Quando é que ele é necessário e quando é que ele é compulsivo e pode ser entendido como não um ato beneficente, mas uma dimensão de um ferir, de um outro princípio que na área da saúde para nós é basilar. O princípio da maleficência, da não maleficência, ou seja, o princípio que o juramento de Hipócrates bem apelidava de primum non nocere, primeiro não ferir. E este primeiro não ferir parece que é a primeira coisa que faz o internamento compulsivo. Estamos a ferir uma vontade e uma autonomia. Embora eu vá voltar a esta questão, eu gostava de introduzir esta questão com um outro elemento, que é a figura dos hospitais na história da medicina. Essa história, de que muitas vezes vos falei, da medicina, é fascinante. E encontramos uma realidade muito interessante em toda esta história de que, como o homem foi capaz de encontrar estratégias para sarar e curar as maleitas dos outros homens. E é muito interessante que logo nos primórdios da humanidade, logo no início da humanidade, esta história, este ato de cuidar, esta técnica, esta ciência mitológica que era a medicina, esteve sempre associada a uma estrutura, a uma casa, a um espaço de cuidar. Aquilo que hoje nós chamamos hospitais, mas foram chamados hospícios, lares, e é muito interessante que os babilónicos, os egípcios, chamavam aos hospitais as casas da vida. O hospital, esse lugar de confinamento, que o velho Esculápio, o tal Deus da medicina, era um templo onde se encontravam aqueles que estavam doentes a recuperar, eram associados a esta casa da vida. Mas, na verdade, esta história da medicina é uma história de uma outra dicotomia entre a ação farmacológica, a ação dos remédios e do medicamento e este ato de cuidar. E para isso introduzo um livro que eu gosto muito e que aconselho a todos. É um livro de Atul Gawande, que se chama Ser Mortal. Este livro é muito interessante porque é feito por um neurocientista muito conhecido nos Estados Unidos, relativamente jovem, enquanto escreveu o livro ainda mais jovem, e tem um prefácio extraordinário do professor João Antunes. E neste livro, Atul Gawande fala-nos precisamente da história dos hospitais. E diz ele uma coisa que, até quando li o livro, nunca tinha pensado verdadeiramente nela, que é esta ideia. A história da medicina
está muito associada a uma dependência do ato de cuidar, do internamento, e não tanto, como nos nossos dias, da ação farmacológica. Porque, na verdade, como devem imaginar, é basicamente só no século XX e, em especial, depois da Segunda Guerra Mundial, da segunda metade do século XX, em que nós vemos uma eficácia dos medicamentos. Recordem as sulfamidas, os antibióticos, a penicilina, esses medicamentos que são verdadeiramente eficazes no processo terapêutico, na cura, são da segunda metade do século XX, já são no século XX. E até então, como é que se curava? Como é que se tratavam as pessoas? E aqui, a Gawande fala-nos dos hospitais. E porque ele, nos seus hospitais, dizia ele que os hospitais eram eficazes, apesar de não haver grandes medicamentos, grandes terapêuticas farmacológicas, ele dizia que são eficazes porque o hospital é o lugar de três realidades. A primeira, o hospital é o lugar da higiene. É o lugar onde há frescura e esta entidade, este espaço, era um contraposto àquilo que nós imaginamos que seria a sociedade da Idade Média, da Idade Moderna, em que não havia muita higiene, não havia saneamento pública, não havia muitos cuidados de lavagem, de tomar banho, por exemplo. E o hospital tinha uma prática que era o banho do internamento. Ninguém era internado sem primeiro tomar um banho e ser cuidado. E só este fator, a higiene, era motivo, era uma ação terapêutica. Mas o hospital era também o lugar do calor, em contraposição às casas frias, às casas sem grande capacidade de aquecimento, que era o mundo comum das pessoas. E, na verdade, o hospital era o lugar onde havia o calor, havia o cobertor do hospital, havia um espaço reservado onde se sentia mais calor. E também o calor era um elemento de ajuda terapêutica. E por último, talvez o mais importante, o hospital era o espaço da alimentação, do cuidado da alimentação. No espaço em que a grande maior parte das pessoas passava fome e tinha uma alimentação muito pobre, o hospital sempre foi um espaço, não hoje, mas na história dos hospitais, sempre foi um espaço de boa alimentação. O caldo de galinha, por exemplo, a comida do hospital fortalecia. E, na verdade, muitas vezes as doenças das pessoas estavam associadas à má nutrição. E o hospital, ao possibilitar esta realidade, veio trazer uma nova dimensão. E por isso, professor Bruno, depois desta minha longa intervenção, não sei o que é que pensa sobre esta ideia. O hospital, será que é útil nesta dimensão, esta dimensão hospitalar? E se na verdade há alguma contradição, e quando é que há contradição, entre o ato beneficente do hospital e o compulsivo, o ato maleficente do hospital? Bom, muito boa tarde a todos e sem mais delongas. Eu acho curiosa essa tua introdução porque obviamente ela está focalizada no internamento e obviamente que isso nos transporta para a dimensão do hospital e para a dimensão do hospital numa perspectiva de proteção, isto pelo menos do ponto de vista histórico, e é extremamente curioso, porque quando nós falamos em saúde mental e quando estamos a falar em questões relacionadas com, enfim, eu diria o internar, não internar, com o tratar ou não tratar, nós efetivamente temos assistido a uma mudança muitíssimo importante nas últimas décadas. Eu penso que já contei esta história aqui numa outra edição, num outro seminário, digamos assim, em que era eu finalista, digamos assim, na minha formação de Psicologia Clínica e tinha saído, ou estava para sair, aquilo que seria a Lei
que, enfim, estaria a enquadrar aquilo que tu designas como o internamento compulsivo. E na altura, efetivamente, a grande questão estava precisamente aí, no internar, não internar. Isto ocorreu o ano de 97 ou 98, por aí. Eu lembro-me que na altura ainda tive o privilégio, eu e o meu colega da altura com quem nos debruçamos sobre este tema, de falar com pessoas que foram referência e são referência e continuarão a ser referência dentro desta matéria. Mas efetivamente havia este foco no internar, no hospital. O que se verifica hoje, e nomeadamente com a Lei de Saúde Mental de 2023, portanto relativamente recente, é que há uma evolução muito importante na perspectiva como se olha para as questões de saúde mental e para as questões de intervenção dentro da saúde mental, neste caso na falta dela, portanto na doença mental. E que se tem deslocado muito da perspectiva hospitalar para a perspectiva comunitária e também, enfim, enquadrado nessa perspectiva hospitalar, na perspectiva de ambulatório, mesmo antes do próprio internamento. Ou seja, é todo um conjunto de dimensões que refletem também a forma como vamos olhando para a doença mental e vamos olhando para as questões ligadas à prevenção primária, secundária, terciária, associada à doença mental. Isso claramente está agora traduzido, ou pelo menos, enfim, tenta ser traduzido de uma forma mais evidente nesta lei atual da saúde mental, onde efetivamente termos como internamento compulsivo passam a ser, enfim, são substituídos por outro tipo de termos, nomeadamente o tratamento involuntário. Ou seja, quando de alguma forma, na presença de uma doença mental, isso é um critério fundamental para a aplicação desta medida de tratamento involuntário, havendo uma recusa de tratamento e havendo também aqui associado perigo, isto é extremamente importante, quer dizer, nós temos aqui um princípio do bem-estar, efetivamente, mas temos aqui também esta noção de perigosidade para o próprio, claramente, mas também perigosidade para com terceiros. E que a única forma de garantir efetivamente o acompanhamento adequado para eliminar esta perigosidade, para eliminar esta situação de perigosidade, é o tratamento. E, portanto, isto são, digamos assim, premissas essenciais, que obviamente levantam aqui depois outro tipo de questões, não é? Esta determinação da perigosidade, embora ela seja apoiada por critérios objetivos, enfim, e agora estamos muito nesta corrente, até por força de acontecimentos relativamente recentes no mundo da justiça portuguesa, enfim, enquadramentos e diretrizes médico-legais, mas que levantam outras questões que também têm a ver com a proporcionalidade, ou seja, a proporcionalidade daquilo que é o tratamento, aquilo que é a intervenção que vai ser, enfim, colocada, vai ser oferecida de forma involuntária e aquilo que é efetivamente o grau de perigosidade. Portanto, há aqui outras dimensões que, se calhar, do ponto de vista ético, também levantam aqui bastantes questões. Esta da proporcionalidade é uma que, efetivamente, anda aqui associada a isto. Portanto, mesmo antes do internamento, temos que pensar em tratamento. E o tratamento deve, preferencialmente, ser de âmbito comunitário e ou de ambulatório. E só quando estas opções se esgotam, naquilo que é a redução da perigosidade para si e para os outros, é que se poderá equacionar outras medidas de intervenção, nomeadamente o internamento involuntário. Portanto, há aqui uma mudança que me parece muitíssimo importante e que eu acho que é fundamental destacar, que é aquilo que nós hoje percebemos, que o hospital efetivamente pretende ser a casa da vida, a casa que ajuda ao restabelecimento,
mas muito daquilo que é o restabelecimento tem que acontecer em outros patamares, em outras dimensões, nomeadamente físicas, em primeiro lugar comunitárias. E efetivamente esta lei da saúde mental vem trazer aqui uma dimensão muito mais, proeminente àquilo que é a autonomia do indivíduo e a promoção e manutenção da autonomia do indivíduo, e daí o estudo que é fundamental ser feito sobre a execuibilidade de medidas de intervenção de âmbito comunitário, e também sempre perspectivando aquilo que é a inclusão social e, portanto, procurando sempre diminuir aquilo que também é, ou que são os tratamentos, as intervenções mais restritivas dessa mesma autonomia e liberdade. Portanto, eu aqui gostaria de destacar muito isto. Algo que aconteceu de 97 a 98 até 2023, 2025, e que tem sido essa mudança de enfoque do hospital e do confinamento, do internamento, para a perspectiva do ambulatório, do comunitário e daquilo que é a integração social e, portanto, quando tudo isso falha, efetivamente, o internamento é, digamos, o elemento, digamos assim, de última escolha. Claro que, se me perguntares, bem, mas se de repente, sem que nada fizesse perceber, alguém em que, por exemplo, desenvolve um surto psicótico, em que efetivamente representa um risco para aquilo que é a segurança dos outros e para a sua própria vida, portanto, há um início abrupto, agudo, bom, aí há mecanismos para aquilo que é um internamento agudo, que obviamente também se insere dentro desta perspectiva um pouco do internar e não internar, e que segue aqui outro tipo de vias, nomeadamente legais ou judiciais em primeiro lugar, com a ligação aos serviços de psiquiatria, que depois determinarão o internamento ou não agudo, mediante aquela situação aguda também ela própria aguda. Portanto, há aqui dimensões diferentes a considerar, mas aquilo que eu queria de facto destacar é a abertura e a consciência plena em termos de profissionais de saúde. E aqui, obviamente, estamos a fazer uma abrangência muito vasta e que eu espero que também esteja presente e o sistema judicial seja sensível, é precisamente esta mudança de enfoque do hospital e do confinamento para aquilo que é o ambulatório e o comunitário. Estavas a falar nesta nova dimensão e nessa evolução da lei da saúde mental. Estava-me a lembrar de duas coisas que alguém comentava quando saiu precisamente a lei da saúde mental. Um aspecto interessante, que é, na área da saúde mental, a perspectiva é muito mais positiva. Ou seja, enquanto que, por exemplo, nós temos um programa de combate à obesidade, um programa de combate ao tabagismo, no grande plano de saúde, os grandes planos, que são trianuais ou anuais, que são feitos. Aquilo que acontece na área da saúde mental é que não temos um programa de combate à demência, por exemplo. Nós temos um programa da saúde mental, um aspecto positivo. E na verdade, embora esta evolução da lei de 98 para a lei de 2023 seja evidente, como muito bem evidenciaste um dos aspectos fundamentais, que é esta ideia de já não há, como dizia a lei de 98, internamento compulsivo, que se entrava na figura do hospital, ou seja, internar, a preocupação era criar condições, e as condições clínicas nunca foram colocadas em causa, nem é esse o papel da lei, ou seja, a decisão clínica mantém-se
e está reservada à equipa terapêutica que tem essa opinião de internamento. Mas aborda questões éticas e legais, porque nessa lei de 98 aquilo que vai interferir vai ser a decisão judicial, ou seja, o juiz é que vai decretar esse elemento, e este elemento legal também é importante. Mas a lei de 98 centrava-se no hospital, no internamento compulsivo, para agora a lei de 2023 dar uma nova roupagem, também ela mais positiva e que de acordo com aquilo que aquilo que o professor Bruno nos explicou sobre esta nova dimensão terapêutica, que é esta ideia do tratamento involuntário. É este o conceito, a alteração do conceito. Já não se fala de internamento compulsivo, mas é tratamento involuntário. E nesta ideia do tratamento, estamos no ato de cuidar, que já não se restringe ao internamento propriamente dito e, como dizia o professor Bruno, a dimensão do ambulatório é fundamental. Mas eu, quando penso nisto, no aspecto positivo, que saúdo, eu penso sempre em duas realidades. Uma é esta ideia, que queria depois ouvir, se quiser, fazer um comentário, a ideia de que quase que o hospital, que na sua história tem uma dimensão beneficente, de bondade, útil para o processo terapêutico, parece que agora é uma entidade a evitar. E lembro-me há muitos anos, quando se debatia a questão do Hospital Pediátrico do São João, o Joãozinho, e todo aquele problema que houve sobre as verbas, a angariação de fundos para o que é hoje o Hospital Pediátrico, lembro-me num debate, alguém referir esta ideia. É preciso terem atenção que um hospital pediátrico é contra a natura, ou seja, a intervenção terapêutica nas crianças deve alicerçar-se no seu seio familiar, no seu ambiente normal e, na medida do possível, devemos evitar o internamento. Não devemos internar uma criança. Portanto, o hospital pediátrico não é uma prioridade, mas sim criar condições para o fazer. E que, no fundo, é isto que me faz pensar se, hoje em dia, o hospital não é um mal menor. Não sei se me fui claro. Ou seja, esta ideia de valorizar o ambulatório não vai tirar dimensão terapêutica ao hospital. E para que possas depois fazer um comentário e continuares o teu pensamento, eu recordo-me precisamente em 98, 97, 98, até 2002, eu trabalhei num hospital psiquiátrico em Paredes de Coura e tinha uma função mais de capelania e estava a trabalhar nesse hospital. E em 2002, o Hospital de Paredes de Coura, esse hospital, o antigo sanatório, aqueles que forem a Paredes de Coura, em uma freguesia próximo da vila, vão encontrar esse, já em ruínas, destruído, um hospital que era um antigo sanatório. Lá viviam doentes mentais, alguns há dezenas de anos, e que funcionava quase de forma autónoma. O psiquiatra ia lá uma vez por semana, mas aquilo era gerido pela comunidade, pelos enfermeiros que lá viviam. Desculpa. E em 2002, o resultado da lei de saúde mental, decidiu-se fechar o hospital. E depois a pergunta é: o que é que vamos fazer a estes homens e a estas mulheres com doença mental? A ideia era poética, a ideia é muito gira, que é na sua comunidade. O doente deve ser tratado no seu ambiente social. Mas aquilo que naquelas reuniões, na qual eu também tive uma intervenção, de decidir para onde é que iam esses doentes, deparámos-nos com esta situação. Ninguém queria receber os doentes. Porque a família
já estava desvinculada há muitos anos, a maior parte das vezes não tinha condições. Aquela gente tinha vivido lá grande parte da sua vida, não tinha recuperação, eram doentes crónicos, eram doentes sem qualquer tipo de capacidade de autonomia. As instituições, os lares, os centros paroquiais e sociais, os que se estavam a formar mesmo lá na freguesia, de onde estava o hospital, diziam que não tinham condições, porque o lar estava habituado, foi desenhado para receber idosos capazes e com alguma autonomia, ou pelo menos com alguma capacidade de vivência em comunidade, e aquelas pessoas iam desestabilizar. E, na verdade, estes homens e mulheres que viviam em Paredes de Coura, nesse hospital, viveram tempos de muita dificuldade. Foram alguns para instituições, para a Casa de Saúde de Barcelos, da São João de Deus, que teve um papel fundamental a acolher essa gente, mas que os relatos que nós tivemos é que o objetivo do bem-estar foi prejudicado por esta ideia de ambulatório. E eu continuo a achar que esta ideia de o hospital é necessário ou o hospital é um mal menor. Não sei se isto diz alguma coisa. Bom, aqui estão-se a cruzar vários aspectos que, inclusivamente, transcendem para aquilo que é o domínio social, que obviamente é extremamente importante em saúde, ponto, deixemos de mental, mas que é importantíssimo para a saúde. E aquilo que tu relatas relativamente ao hospital, esse hospital, estamos a falar de facto de pessoas que têm um historial e têm um historial sociofamiliar, em termos de inserção social, que têm particularidades, efetivamente. Claramente são pessoas que estão numa condição de vida que poderíamos dizer crónica e cronicamente isolados da sua sociedade, cronicamente afastados das famílias, cronicamente desenraizados do mundo. Esse é um problema que é importante, que aconteceu em Paredes de Coura, mas aconteceu eventualmente também em outras instituições hospitalares dedicadas a este tipo de patologias, de condições, e que não, em momento algum, faz perigar esta noção de que a comunidade é importante, de que manter a autonomia do indivíduo é importante, manter os laços e as conexões dos indivíduos são extremamente importantes. Aliás, eu diria até que esse exemplo mostra claramente como era importante ou como teria sido importante que há 50 anos ou há 40 anos atrás, na vida dessas pessoas, isto estivesse já claramente pensado e implementado. Com certeza poderia ajudar a reduzir esta dificuldade que, ao fim de não sei quantos anos naquela instituição, depois ninguém os queria. Basicamente é isso que aqui se está a dizer. Portanto, uma coisa não invalida a outra. Na verdade, eu até acho que esse exemplo que tu dás é um exemplo claro de como, efetivamente, as coisas eram feitas e não devem ser feitas e devem ser repensadas de uma outra maneira. Agora, a dimensão terapêutica do hospital, ela estará sempre presente e está sempre, obviamente, assegurada. Quando nós falamos em regimes de ambulatório, muitos destes regimes passam por aquilo que são os chamados hospitais de dia, não é? Que tem a ver com valências que determinados serviços, por exemplo, de psiquiatria, fazem e que estão abertos à comunidade e que funcionam dessa forma, permitindo que o indivíduo possa vir do seu entorno familiar e possa regressar ao seu entorno familiar, ao seu entorno, digamos, social e, portanto, manter esta perspectiva de integração e não de desenraizamento. Isto é extremamente importante. Portanto, essa dimensão do hospital está sempre assegurada. E nós daqui estamos a ver numa questão de doença mental, numa fase em que a doença mental se apresenta com necessidade de intervenção, ou seja, de alguma forma com uma descompensação que naturalmente é preciso atender. Portanto, o hospital mantém perfeitamente essa valência terapêutica.
Claro que se nós fugirmos um pouco desta questão e pensarmos sobretudo em prevenção primária, aí é que eu digo que efetivamente outro tipo de estruturas que não passam apenas pela saúde. E aqui também é importante porque esta lei de saúde mental dá aqui algum espaço para a transversalidade destas questões da saúde para outros domínios que não exclusivamente ligados às instituições de saúde. E, portanto, se nós falamos em prevenção primária, efetivamente isto é extremamente importante, este alargamento, e que efetivamente nós deixemos de associar saúde à imagem do hospital, não é? Para que tudo possa acontecer muito antes de se chegar aí. Chegando aí, obviamente que esta avaliação tem que ser uma avaliação criteriosa, tem que ser uma avaliação em que realmente, e isto é mandatório, tem que se privilegiar soluções comunitárias e de ambulatório, não sendo viáveis, não sendo observadas, não sendo, digamos assim, passíveis de serem executadas. Realmente, em última análise, surge este internamento involuntário. Portanto, o que nós temos aqui é uma cadeia, digamos assim, de decisão, uma cadeia de raciocínio clínico e também legal que é importante manter, que é de facto importante manter. Há um outro aspecto que eu também gostaria de salientar, nesta perspectiva do tratar involuntariamente, que também é muito importante e que tem um lugar de algum destaque nesta lei mais recente de 2023, que tem a ver com a abordagem multidisciplinar ao doente. Isto também é algo extremamente importante, quer dizer, nós na antiga lei tínhamos uma perspectiva muito medicalizada daquilo que é o tratamento e daquilo que deveria ser o acompanhamento da pessoa com doença mental. Na altura até utilizavam um termo que é assim um bocadinho estranho, que é anomalia psíquica. Felizmente isso agora foi eliminado e tratam-se as coisas como elas são, doença. E esta abordagem multidisciplinar é extremamente importante. Porquê? Bom, claro que não é porque estou a puxar a brasa à sardinha da psicologia, não é por isso. Estou a puxar a brasa à sardinha da psicologia, estou a puxar a brasa à sardinha, desculpem-me o termo, da intervenção social, da intervenção eventualmente educativa, ou seja, esta intervenção multidisciplinar é extremamente importante. Porquê? Porque visa, de facto, intervir de uma forma, lá está, abrangente, não focalizada apenas no modelo biomédico tradicional, que no final dos anos 90 ainda imperava nestas questões ligadas à saúde e ligadas especificamente à saúde mental. Portanto, esta dimensão multidisciplinar da intervenção, esta abordagem multidisciplinar da avaliação da necessidade de tratamento, do tratamento em si, é fundamental, porque realmente vem trazer aqui uma perspectiva mais ecológica, se assim quiseres, relativamente à realidade daquela pessoa e do seu contexto. E lá estamos nós, mais uma vez, a olhar aqui para como é que esta pessoa está integrada. Que recursos é que existem, sejam eles formais, informais, tudo isto tem que ser levado em linha de conta. E é fundamental. E nada disto retira a importância última que tem o hospital como instituição de prevenção secundária, terciária, em saúde de uma forma geral e em saúde mental de uma forma em particular. Lá está, sendo numa questão arrastada no tempo, uma condição arrastada no tempo, seja numa questão que, de um momento para o outro, de uma forma, portanto, aguda, descompensa e que o hospital, efetivamente, é extremamente importante. Eu acho que esta ideia de valorização de uma nova dimensão social do hospital está, e até agora as ULS, as Unidades Locais de Saúde, que são, no fundo, esta ideia de uma estruturação em que o hospital funciona em rede com os centros de saúde, com as outras instituições, e assim ajudar a todo este processo
ambulatório, tornar com que ele não seja um salto sem rede, como foi a desinstitucionalização dos doentes, no caso da primeira fase da Lei da Saúde Mental, de 2002, porque depois houve ali um vazio, não sabia muito bem para onde encaminhar estes doentes, a criação de alas, de enfermarias, da psiquiatria nos grandes hospitais, que nem sempre foi muito feliz, por muitas razões, mas que traz uma nova dimensão que me recorda sempre aquilo que é a arquitetura hospitalar. Não sei se já reparaste, os nossos auditores já repararam que os nossos hospitais têm uma ideia de dimensão positiva, o hospital como lugar da saúde, do bem-estar. E, por exemplo, se repararem, a morgue do hospital fica sempre nas traseiras do hospital, numa fase escondida, numa parte escondida da estrutura do hospital. Enquanto que a alta... Ainda bem, deixem em abertura para as urgências. E a parte mais das altas hospitalares, elas são feitas pela porta principal. E isto tem muito significado, há toda uma simbologia que está associada a isto, que é o hospital é o lugar da vida e, portanto, a morte, como a derrota, como o insucesso da ação hospitalar, tem que ser escondida e fica lá atrás, estou-me a recordar no Hospital de Viana, fica mesmo por trás do hospital, numa zona menos povoada, e enquanto que a parte principal, quando o doente sai em alta, quando as mães levam os seus filhos recém-nascidos, saem pela porta principal para dizer este aspecto positivo. Mas para terminar, e porque vamos procurar cumprir o nosso tempo e não nos alargarmos, há um aspecto que a mim, nesta área das questões éticas, do internamento compulsivo ou do tratamento involuntário, me chamam a atenção, que é a própria lei aponta para a promoção da autonomia. Aliás, todos os códigos deontológicos dos psicólogos, dos médicos, dos enfermeiros, falam sempre da ação terapêutica, da promoção da dignidade e da autonomia do nosso doente. Ora, neste caso, eu tenho alguma dificuldade em enquadrar a autonomia do doente, porque para já a sua condição no foro psíquico, podemos estar numa dimensão de uma autonomia diminuída, como nós lhe chamamos, porque na verdade a pessoa não tem todas as capacidades mentais, psíquicas, emocionais para o seu consentimento informado, para o exercício pleno da sua autonomia, por causa da sua doença mental. E ao mesmo tempo, a lei da saúde mental diz que esta ação compulsiva, esta ação involuntária do internamento tem que ter em conta esta autonomia. Achas que há algum enquadramento que autonomia é que um doente, já não digo agudo, mais agudo na manifestação da sua patologia, mas o doente na qual chegamos à conclusão que é necessário iniciar o processo de tratamento involuntário, como é que se promove a autonomia no meio de toda esta debilidade da autonomia do doente? Não sei. Bom, na verdade a autonomia tem que ser encarada como um conceito multidimensional. Ou seja, nós não podemos pensar em autonomia numa perspectiva tem total autonomia, não tem autonomia absolutamente nenhuma. Porque efetivamente eu posso até ser muito autónomo para uma coisa, mas não ser autónomo para outra. E aquilo que aqui se privilegia é que dentro daquilo que são as capacidades do indivíduo, nomeadamente essas capacidades autónomas, elas possam continuar a ser exercidas. É muito esta a perspectiva. Ou seja, posso não ter efetivamente a capacidade de perceber que estou a pôr-me em risco e a pôr em risco outras pessoas, mas posso muito bem ter aqui uma margem para poder, enfim,
realizar outro tipo de tarefas e todas de forma autónoma. Portanto, nós temos que olhar para esta perspectiva de que a autonomia não é temos tudo ou não temos nada, porque efetivamente existem muitas dimensões e esta autonomia pode encontrar diferentes contextos, diferentes situações. Ora, o que é que nós fazemos, o que é que nós podemos correr aqui o risco? E por isso é que esta ideia do comunitário e ambulatório me parece de facto muitíssimo interessante. E cada vez mais, também temos que dizer, cada vez mais se estão a desenvolver equipas de intervenção comunitária com este teor multidisciplinar, exatamente com este espírito. Mas se de facto nós desafrentamos completamente alguém, neste caso com doença mental, essa pessoa naturalmente vai deixar de exercer essas capacidades autónomas que ainda mantém, sejam elas muitas ou poucas. E portanto é muito nesta perspectiva de que, enquanto, ou se é possível fazer, procurar criar condições para que isso aconteça. Claro está que, quando efetivamente o grau de risco, da tal perigosidade, quando a tal proporcionalidade entre a gravidade da doença ou o risco implicado na doença assim o impõe, claro que o internamento terá que ser considerado, mas sempre tendo em mente esta questão da autonomia e que efetivamente a autonomia não é em bloco, ou nem sempre é em bloco. Muito interessante. Ela é ou tem várias caras, várias facetas. E isso de facto deve ser considerado e continuar a ser um norte em termos de cuidados. Estavas a falar, eu estava a pensar nesta dimensão da bioética. Estava a pensar na valorização que é este diálogo entre a ciência e a ética. Aquilo que o professor Bruno acabou de explicar é um elemento fundamental e inovador na reflexão da ética. E que o contributo da ciência, o contributo, no caso da psicologia e dos teus conhecimentos científicos, são esta ideia de uma autonomia gradativa, ou seja, criamos esta vaca sagrada do conceito de autonomia como um bloco e a ciência, e tu estás-nos a dizer que há uma dimensão de autonomia que não é tudo ou nada, ou seja, há dimensões da autonomia que devem ser valorizadas, mesmo quando às vezes nós imaginamos que aquela pessoa não tem autonomia para decidir, ela tem dimensões da autonomia e eu acho que se nada mais ficasse deste nosso ciclo, esta ideia, este diálogo entre a ciência e a ética, que é no fundo a essência da bioética, é fundamental e este contributo que estás a dar nesta reflexão que fizeste é precisamente isto, ou seja, aprendemos todos quando a ciência nos diz estes elementos da autonomia enquanto a expressão de comportamento, e que a ética também se reformula, também faz uma nova reflexão, uma nova visão sobre os grandes princípios que estavam condicionados muitas das vezes àquilo que era concepções de preconceitos do conceito, por exemplo, da autonomia ou de não maleficência, como expliquei. Acho que foi importante também este aspecto. Muito obrigado. Fico feliz. Fico feliz. Cerejo. Eu acho que é mesmo isto que é a bioética e que ganhamos esta dimensão. Grande questão. Mas foste tu que trouxeste os auspícios. Não, mas eu acho aquilo... Eu muito sinceramente, acho que a abordagem integrada, multidisciplinar, com este tipo de enfoque, e estamos a falar aqui em questão da doença mental, eu estou a falar apenas nesta questão da doença mental, é extremamente importante, com uma vertente altamente comunitária, e de dia, de ambulatório, é de facto essencial. Estamos a falar na questão da doença e deste acompanhamento, porque há toda uma conjunto de questões que infelizmente em Portugal se deveriam ser pensadas de uma forma mais larga em termos de saúde.
E aquilo que tem a ver com prevenção primária é algo que efetivamente nos tem escapado bastante. Falavas da prevenção de uma série de condições, mas muitas das vezes esta dimensão da prevenção de condições associadas à doença mental e da doença mental deveriam ser claramente implementadas e isto está de facto a faltar. Isto é algo que é um trabalho que, enfim, se vai desenvolvendo, às vezes com projetos, e necessitaria eventualmente aqui de uma maior definição de quem são os principais atores neste tipo de intervenção, de âmbito preventivo primário. No que refere o nosso auditor, acho que efetivamente a abordagem integrada, multidisciplinar e com este tipo de enfoque é algo que precisa de continuamente ser desenvolvido. Sim. Não, acho que faz todo sentido. A pergunta, no fundo, aquilo, em primeiro lugar, obrigado ao Miguel por ter feito esta pergunta e ter sinal que chamou a atenção aqui alguma coisa daquilo que nós dissemos aqui. O exemplo que ele deu nos Estados Unidos, e no hospital em concreto, está muito relacionado com um aspecto que se calhar vamos um dia desenvolver, que é a dimensão do Healthcare System e o Serviço Nacional de Saúde e o modelo europeu e norte-americano dos cuidados em saúde, que estão muito relacionados também não só com as perspectivas do financiamento, e eu já lá vou para responder de forma mais clara à sua questão, mas que é esta intervenção. A própria filosofia de um Serviço Nacional de Saúde, ou um Sistema Nacional de Saúde, para alegrar a todos os defensores do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde em Portugal, e o Healthcare System dos Estados Unidos, são também, vão condicionar não apenas o aspecto económico, a gratuitidade do serviço, os seguros de saúde, mas também a filosofia do tratamento. E, na verdade, e agora passo à resposta, aquilo que é não só uma necessidade de inovação em saúde, a questão dos cuidados integrados, que já existe, mas é uma necessidade. Aquilo que é o grande problema do nosso Serviço Nacional de Saúde e as lutas e os debates que vamos tendo sobre ele, radica unicamente naquilo que Rawls já nos dizia nas suas teorias, na escassez dos bens. Nós não podemos dar tudo para todos, não temos tudo para todos. E, portanto, é necessário criar uma estrutura ou de racionamento ou de racionalidade da gestão dos cuidados em saúde e do orçamento da saúde. E, na verdade, eu acho que vai ser estes cuidados integrados é também uma forma de otimizar recursos, evitando internamento, no caso, criando estas equipas como dizia o professor Bruno, com maior agilidade e mobilidade para atender esta realidade e por isso, Miguel, aquilo que eu, na minha perspectiva, e secundado pelo professor Bita Barros, nos dizia que esta nova dimensão destes cuidados primários, estes cuidados integrados em saúde, são só uma melhoria efetiva de todo o processo terapêutico, mas também são um fator, não o único, um fator de melhoria de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Portanto, vai ser esta necessidade, este problema de sustentabilidade, que vai ser um recurso de otimização na perspectiva daquilo que o professor Bruno estava a... Muito bem. Eu, para já, dizer o seguinte, que este é um momento sempre desafiante. Este processo tem sido altamente desafiante, mas mais do que isso, altamente estimulante. Tem-me dado imenso prazer conversar contigo. Eu não sei se as pessoas acreditam nisto, mas nós não preparamos absolutamente nada. Eu não faço ideia qual vai ser a introdução que o professor Jácomo vai fazer, não sei exatamente qual é a linha de pensamento. Nem ele a minha, porque na verdade nem eu, antes de entrar para aqui, muitas das vezes venho assim com uma série de ideias e, portanto, as coisas vão acontecendo.
E, portanto, tem sido um prazer enorme e obviamente que, enfim, agradeço-te por propiciares este momento. Também agradecer, de facto, ao Departamento de Comunicação e Imagem da CESP, que tem sido fantástico. Eu acho que mesmo quando ninguém muito acreditava nisto, continuaram a acreditar e, portanto, fizeram com que, enfim, estamos neste momento a finalizar a 4ª temporada. Portanto, muito obrigado Carla Bonucci, muito obrigado a toda a equipa que nos tem acompanhado. E eu queria aqui, agora, em direto, fazer um desafio. Eu queria desafiar-te, a ti, António Jácome, desafiar-vos a todos. Há uma coisa que nos últimos dias me anda a criar aqui uma grande confusão, uma grande comichão, que é esta informação desinformada que anda para aí e que me leva a fazer-te este desafio perentório, que é 5ª temporada e a primeira sessão sobre experiências quase morte. Estou a ficar farto de tanta desinformação numa pseudo-informação científica e precisamos discutir claramente isto. Portanto, Comprado. Fica aqui lançado o desafio. Comprado. Portanto, um dos temas da próxima edição será mesmo essas experiências pós-mortem e será fascinante. Vão ver que não só por razões técnicas e científicas, mas também por razões de filosofia, de crença, pode ser muito útil. Um crente e um não tão crente a debater esta questão destas experiências. Eu sou um crente da ciência, mas sempre a testar. Eu sou mais global. Mas é possível este diálogo entre duas pessoas com perspectivas um bocadinho diferentes. Muito obrigado a todos, então. Foi um gosto imenso. Obrigado, Bruno. Obrigado. Muito obrigada a todos os que assistiram a este último episódio da 4ª temporada do Logicamente 2025. Um agradecimento muito especial a quem esteve connosco ao longo de todos os episódios e, em particular, àqueles que nos acompanham desde a primeira temporada. É mesmo bom saber que desse lado continuam a ouvir, a refletir e a partilhar connosco. E em 2026 estaremos de volta, com novos episódios e, claro, mais temas polémicos e atuais para pensar logicamente. Até lá!